Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqui presente, também a todos que acompanham a sessão pela TV Câmara. Hoje eu gostaria de comentar mais uma calamidade da gestão Fernando Haddad. Outra. Aos poucos podemos montar uma coleção delas, mas enfim, em questão hoje está o alarmante reajuste do IPTU anunciado pela administração municipal na semana passada. Não bastasse o paulistano pagar o maior IPTU das cidades brasileiras, este ficará mais caro, ainda mais caro. Segundo a Prefeitura... Está errado lá. Segundo a Prefeitura, um acréscimo de, em média, 24%. No entanto, a maior parte dos contribuintes arcará com um aumento de até 30%, no caso dos imóveis residenciais, e de 45% nos comerciais e industriais. Causa estranheza também a justificativa para o aumento, congelar a tarifa de ônibus. Pois no dia 31 de julho, já depois da onda de protestos realizados na capital, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem a respeito do especulado aumento e o prefeito afirmou que a receita extra gerada com a arrecadação não seria usada para esse fim. Disse Haddad, aspas, não acredito nisso porque 60% da receita do IPTU, talvez mais, está vinculada à saúde, educação e pagamento da dívida, fecha aspas. O próprio Ministério Público Estadual se manifestou contra a iniciativa de aumentar o IPTU para manter a passagem de ônibus nos atuais R$ 3,00, chamando-a de demagoga e pouco razoável. O motivo? Ela não confronta os automóveis, principal fonte do problema de mobilidade paulistana. Pior, de acordo com o promotor de habitação e urbanismo, Maurício Ribeiro Lopes, tal atitude do prefeito pode representar uma forma de jogar a população paulistana como um todo contra os movimentos que articularam o congelamento das tarifas, favorecendo uma preocupante divisão da sociedade. Com essa revisão do imposto, a Prefeitura só joga a favor dela mesma. Se posteriormente houver uma desvalorização de determinada região, uma redução do percentual cobrado será feita para compensar o cidadão? Dificilmente. E outra, o governo tem falado que a faixa de imóveis hoje com IPTU calculado em 0,8% do valor venal passará a ter uma alíquota de 0,7%. No entanto, com a valorização do imóvel, na conta final, ainda que não seja a regra, o cidadão pode acabar pagando mais ainda. De qualquer forma, esse aumento afeta fortemente o bolso do munícipe. O fato de ter seu imóvel valorizado não significa uma súbita disponibilidade maior de recursos para desembolsar. Que fique esclarecido, obviamente o IPTU não pode deixar de ser cobrado e atualizado. Mas se essa correção é feita anualmente, de acordo com a inflação, então por que cobrar baseado no valor venal? Anteriormente, Fernando Haddad afirmou que sim, faria o reajuste, conforme previsto em lei, mas conforme suas próprias palavras, aspas, nós vamos cuidar para que não haja extorsões, sobretudo para cima, e não comprometa os moradores da cidade, fecha aspas. Qual fim levou esse discurso? Com todo respeito, senhor presidente, se aumentar até 40%, 45% o valor do IPTU, não se chama extorsão, não sei qual é o outro nome que se aplica. Uma das poucas justificativas plausíveis foi a levantada anteriormente pelo vereador Floriano Pêssaro, a conta dos 1.200 cargos de confiança, 5 novas secretarias, uma nova subprefeitura e demais contratos terceirizados criados pelo prefeito, finalmente chegou e precisa ser paga. Se não for por isso, podemos dizer que Haddad segue o modo Martaxa de governar, tal qual a petista Marta Suplicy, prefeita de São Paulo entre 2000 e 2004, ergue a bandeira do governo para o povo, mas tem, na verdade, um gosto especial por cobranças absurdas. A bancada do PSDB é contra esse abuso por parte da administração Fernando Haddad e fará o que estiver a seu alcance para evitar mais esse revés ao contribuinte. Por isso, já gostaria de convidar todos os telespectadores para comparecer ao ato contra o aumento proposto para o IPTU na cidade de São Paulo,
que acontecerá na sexta-feira, dia 11, a partir das 11 horas da manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal. É vital que todos mobilizem amigos e parentes para demonstrarmos, em peso, a insatisfação com mais essa atitude do governo Haddad. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, inicialmente, senhor presidente, eu gostaria só de convidar o líder do PT para que compareça, então, às 11 horas na sexta-feira, no ato contra o PTU, e ele faça a defesa do seu ponto de vista lá. Boa tarde, então, senhor presidente, vereadores aqui presentes e a todos que acompanham a sessão pela plenária pela TV Câmara. Gostaria de iniciar minha fala de hoje resgatando uma experiência feita pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, conhecida como Teoria das Janelas Partidas. Nela, 2 viaturas idênticas foram abandonadas na via pública, uma no Bronx, região pobre e conflituosa de Nova York, e outra em Palo Alto, zona rica e tranquila da Califórnia. A primeira, em poucas horas, começou a ser vandalizada e terminou totalmente saqueada e destruída. A segunda permaneceu intacta por uma semana. Passado esse prazo, os pesquisadores retornaram ao local e partiram dos vidros do veículo. O resultado: desencadeou-se em Palo Alto o mesmo processo acontecido no Bronx, com roubo e saque à viatura. A conclusão tirada do experimento: se um local exibe sinais de oh, meu Deus do céu! Muito obrigado por todos os meus colegas que estão prestando atenção no discurso. Deterioração, e isso parece não importar a ninguém, então ali se gerará o delito. Outro exemplo usado no estudo: se parques e outros espaços públicos deteriorados são progressivamente abandonados pela maioria das pessoas, estes mesmos espaços são progressivamente ocupados por delinquentes. Faço uso da teoria das janelas partidas para falar sobre o estado de abandono em que se encontra a cidade de São Paulo e o descaso que pode ser visto da janela do gabinete do prefeito. Basta dar uma volta pela região da Sé e imediações para ver a imensa quantidade de lixo nas ruas. E a discussão se estende. No plano de metas da Prefeitura, para o período de 2013-2016, o item 29 diz: obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e produzir 55 mil unidades habitacionais. O item 30, beneficiar 70 mil famílias no programa de urbanização de favelas. E, finalmente, o 31, beneficiar 200 mil famílias no programa de regularização fundiária. Apesar desses pontos e de toda a boa vontade contida neles, a mídia tem destacado manchetes como: moradores de ruas fazem camping em São Paulo, chamando a atenção para a multiplicação de barracos utilizados como forma de moradia. Aqui nós temos um vídeo mostrando com várias fotos uma cena que está se tornando comum nessa cidade. O senhor me concede uma parte, vereador? Em seguida, obrigado. Sob o comando de Fernando Haddad, a Guarda Civil Metropolitana deixou de recolher à força objetos usados pela população de rua, mas nenhuma medida foi tomada em prol da dignidade dessas pessoas. O resultado disso foi um estímulo à política de compra e troca dessas barracas, distribuindo o problema às várias regiões da cidade. Sem oferecer nada em troca às barracas de camping, a situação tem sido empurrada pela administração municipal. A lógica é exatamente a mesma da teoria das janelas quebradas. Neste caso, as barracas usadas pelos moradores de rua como habitação transmitem uma ideia de deteriorização da cidade e de desinteresse e despreocupação do prefeito Haddad. Tal atitude é um atalho para a quebra dos códigos de convivência, como a ausência de lei, normas e regras. Pois não, vereador Coronel Telhada. Vereador Mário Covas. Em seguida, eu parei aqui, mas eu vou dar uma parte, com certeza. Sim. Agrava o cenário o problema das invasões aos prédios públicos e privados no município.
O número gira em torno de 90, tendo metade acontecido apenas durante a gestão petista. Olhando para o lado das famílias desabrigadas, elas foram ludibriadas pelas promessas do prefeito, não cumpridas nesses quase 10 meses. Sendo assim, não vem outra alternativa senão ocupar espaços abandonados. Diante disso, eu pergunto, esse é o programa habitacional de Fernando Haddad? Invasões e barracas de camping não são exatamente o que se pode chamar de moradia digna, não é mesmo, vereador Fernando Ianchi? Ricardo Ianchi. A primeira aplicação prática da teoria das janelas quebradas aconteceu em meados da década de 1980 no metrô de Nova York, então um dos pontos mais perigosos da cidade. A princípio, eram combatidas pequenas transgressões, como lixo jogado no chão das estações, alcoolismo entre o público, evasões ao pagamento de passagem e pequenos roubos. Os resultados foram evidentes, ao ponto de, posteriormente, em 1994, Rudolph Giuliani, então prefeito de Nova York, baseado na experiência do metrô, impulsionar uma política de tolerância zero. E não tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas ao delito em si. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas e respeitosas da lei. Hoje, questiona-se muito o fato de São Paulo não ter o metrô funcionando 24 horas. Deve ser entendido. No período da meia-noite 40 às 4h40, no qual os trens ficam parados, é realizada a manutenção dos aparelhos. Essas 4 horas são reservadas à limpeza dos vagões, à troca de bancos com defeitos, à retirada de possíveis pichações, entre outros. E essa manutenção é necessária justamente para não incentivar um avanço desses problemas, tal qual observamos na teoria das janelas partidas e no exemplo do metrô americano. Com isso quero dizer, se negligenciada a deterioração, leva a outras formas de deterioração, cada vez piores em todos os campos. Pegando um exemplo fora do âmbito municipal, a Polícia Federal tem a função vital guardar as fronteiras do Brasil para combater o tráfico de drogas e armas. No entanto, a inteligência que esta tem disponibilizado, a luta contra a corrupção política, mais especificamente ao desvio de recursos públicos, tem defasado sua atuação nas divisas. Pois não, com a parte para o nobre vereador Gilson Barreto. Muito obrigado. Nós temos só 2 minutos. Por favor, eu gostaria que os dois pudessem se manifestar. Então, se puder conciliar... menos de 1 minuto. Pois não. Eu vou falar 30 segundos. O senhor traz um tema importante, a discussão sobre a cidade, essa questão do acolhimento. Acho que são temas fundamentais. Mas eu não poderia deixar de registrar 2 questões. A primeira, eu ouvi aqui vereadores falar, não, nós precisamos discutir o presente. Bom, ninguém discute o presente se não discutir o passado. Em 2009... os vereadores do PSDB aprovaram aqui a revisão da planta genérica de valores, uma proposta do prefeito atual de 60%, depois ficou em 45%. Então nós não podemos esquecer, e mais do que isso, aprovaram também revisão de 2 em 2 anos. Essa cidade precisa fazer o debate sobre IPTU, não tem nenhum problema. Segunda coisa, dizer que o PT não está preocupado ou que não se preocupa com aqueles que contribuem, é estranho. Porque assim, eu li nos jornais de ontem, que o governador está propondo demitir os funcionários do metrô para não aumentar a tarifa. Eu queria saber quem é que está preocupado com as pessoas, né? Porque demitir funcionário para poder congelar a tarifa, só o PSDB é capaz de fazer isso com um pai de família. Bom, é verdade. Eu fico... De fato, só para dizer uma coisa, Ricardo, eu vou permitir que você fale. De fato, é exatamente o inverso. O PSDB economiza para pagar a dívida. O PT aumenta a dívida contratando gente. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Apenas para concluir, recomendo aos líderes do Brasil, especialmente ao prefeito Haddad, uma leitura cuidadosa da teoria das janelas partidas e de quão impactantes suas morosidades administrativas são para as cidades e, é claro, a todo o país. Muito obrigado.